Eu havia comentado no início do vídeo anterior sobre uma conversa que Norin teve com Shalabal, em que ela afirmava que já havia sido indicado para ser mestre do parlamento. E ele responde que não seria nem ao menos o seu próprio mestre. Diz que nós iríamos estudar isso mais a fundo, é o que faremos agora. Eu contei então um pouco sobre a educação dele, Jartran, o pai dele, como o criou, e acredito que essa educação diferenciada foi o que o levou a ser indicado a mestre do parlamento. Tá bom? Por isso que eu fiz essa explicação anteriormente e agora eu passo para analisar a indicação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa analisar, quando ele diz não ser nem ao menos mestre de si mesmo, é quais as possíveis aplicações dessa frase, ser mestre de si. Nós podemos observar que as expressões mestre de si, senhor de si, são expressões sinônimas, tá? Que seriam exatamente o contrário de ser escravo de si, tá bom? É uma expressão que ela vai remeter ali à época em que Platão escreveu a República. E eu havia comentado também na primeira série, que foi sobre mitologia grega, que Platão ele teve como uma das suas marcas essa dualidade, essa divisão entre o espírito e o corpo, entre a razão e os instintos, entre o que verdadeiramente seria humano e o que é animal. Tá? Então ele dizia que há um lado bestial no ser humano e há um lado racional. Muito bem, quando o lado racional domina os instintos, se diz que a pessoa é senhor de si. Tá? Quando o lado dos instintos domina a razão, se diz que a pessoa é escravo de si. Porque a liberdade aqui ela pode comportar dois aspectos. O primeiro, um aspecto individual, e o segundo, um aspecto social. Somos então tão livres quanto podemos individualmente, no entanto, estamos limitados pelos aspectos sociais, ou seja, pelas leis. Inclusive, a própria liberdade física pode ser restringida caso a nossa liberdade individual extrapole a nossa liberdade social, certo? A pessoa vai presa. Também se diz que do ser humano uma parte é superior e a outra parte é inferior. Da mesma forma, quando a superior domina, se é senhor de si ou mestre de si, e quando a parte inferior domina, se é escravo de si. No aspecto individual, na maioria dos casos, nós somos escravos e senhores de nós mesmos em umas e em outras circunstâncias. Muitas vezes nós conseguimos nos controlar para determinadas coisas, muitas vezes não conseguimos. Isso vai depender muito das tendências naturais e das tendências que são desenvolvidas por cada indivíduo ao longo de sua vida. Entre ser senhor de si e ser escravo de si, está o quanto a razão controla as paixões. Que quando a gente fala de paixões, a gente está falando dos instintos, a gente está falando dos vícios, daquilo que foge ao nosso controle, tá? E não da nossa razão. Dessa forma, sob um aspecto individual, a gente vê que a notória virtude de Norin Radia aqui indica uma grande preponderância da sua razão em detrimento aos vícios e aos impulsos inferiores. Ainda assim, a gente ainda vai estudar mais para frente que ele não é impassível de emoções, especialmente a ira. Nós vemos aqui que, por muitas vezes, Norin fica irado, né, o surfista prateado, e ele realmente acaba perdendo o controle por alguns instantes. Tá? Então, realmente, ele, mesmo no aspecto individual, ele não é totalmente senhor de si. Tá? Embora ele seja uma pessoa considerada de grande virtude. Na maioria das vezes, ele é sim senhor de si, exceto por alguns momentos de fraqueza. Aquele que é senhor de si, ele não pode deixar que suas ações se desvirtuem em reações, tá? Como acontece aqui com o surfista prateado em alguns casos que nós vamos estudar mais para frente. Mas aquele que é senhor de si, ele tem ações, tá? As ações são frutos do agir consciente, ou seja, primeiro a gente raciocina sobre alguma coisa, a gente se propõe a fazer, se determina a fazer, então a gente vai e realiza aquilo que a gente se determinou. Enquanto as reações geralmente são condutas involuntárias
não planejadas e provocadas por fatores externos, tá? Então, geralmente, aquele que é senhor de si pratica as ações. Aquele que é escravo de si age por reações, tá? Porque ele não consegue bloquear aquele instinto, ele não consegue se autodeterminar a agir da maneira que ele acredita ser correta. Em um aspecto social, em um contexto político, que seria associado então ao quadro seguinte da história, é possível imaginar uma outra implicação para essa frase do personagem. Quando a sua esposa menciona ali a possibilidade dele ser mestre do parlamento, que seria ali aparentemente a mais alta e nobre posição ali política nessa sociedade, Norin afirma aqui que na civilização de Zenla, então o parlamento seria a maior de todas as farsas. Por quê? Ele diz que lá os ilustres estadistas, eles desperdiçam todo o tempo debatendo com grande solenidade, com grande pompa, mas que na verdade eles sabem, né, que aquilo tudo é inútil, porque no final das contas a decisão ela vai ser dada pelos computadores, e que são os computadores que de fato governariam ali aquela civilização. Nesse quadro, a gente observa então que Norinhad já havia se oposto a essa questão dos computadores no parlamento. Tá? Aqui a gente já faz um avanço aí para a inteligência artificial, né? que é um contexto muito mais atual do que apenas os computadores, mas ali na civilização de Zenla é um indicativo, quando ele diz computadores, de que de fato é uma inteligência artificial que vai determinar ali se as decisões serão ou não aprovadas, né? No quadro a gente observa que Norin já havia se oposto a esse fato diante do parlamento, só que, embora ele tenha argumentado, a voz dele ficou sozinha e perdida ali no meio da multidão. Esse seria o parlamento, então, em que o personagem teria sido indicado para atuar como mestre, um lugar onde a maioria prefere delegar aos computadores o governo da civilização e se eximir do fardo de uma decisão e de uma efetiva responsabilidade sobre essas decisões. Desse fato, a primeira consideração que pode ser feita, então, é a associação da alegação do personagem não ser senhor de si com o poder de decisão analisado em um contexto político democrático. A gente observa, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, quando ele escreve ali o Pacto Social, né, o Contrato Social, ele vai aplicar o mesmo princípio individual ao contexto social. E ele vai afirmar, então, que na aquisição ali do Estado Civil, ou seja, da sua cidadania, a liberdade moral é a única que torna o homem verdadeiramente senhor de si, pois a obediência à lei, a si mesmo prescrita, é a verdadeira liberdade. Ou seja, aqui nesse quadro, o personagem, ele nem mesmo como mestre do parlamento, ele teria a possibilidade de atuar de fato na elaboração daquelas leis que serviriam também para ele, né? Uma participação figurativa praticamente, porque no final das contas a decisão seria das máquinas.